Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Comido completamente a erva da terra. Eu disse, o profeta Amós: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Percebe que ele vai chamar de Jacó. Como ele vai subsistir diante dessa situação? Jacó é pequeno. Ele não vai chamar Israel, ele vai chamar Jacó. E a gente sabe que Jacó, ele é o mesmo Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó, porque Deus não poderia abençoar Jacó sem antes ele mudar o nome, porque o nome de Jacó carregava um peso, e Deus muda o nome de Jacó. E agora, por causa da aliança, o profeta está refrescando a mente de Deus e falando: não faz isso com Jacó não, Senhor, ele é fraco, ele é pequeno, ele pode ser destruído. Ou seja, o profeta lembrou da aliança, porque quando Deus fez a aliança com Jacó, ele muda o nome para Israel. E o profeta refresca a mente. Aleluia. Senhor, não faça isso com Jacó. E a Bíblia diz que Deus vai perdoar. E aquele decreto que vinha para destruir, aqueles gafanhotos para consumir a terra, e aquele povo ficar sem alimento, agora Deus, ele não permite acontecer. E a Bíblia diz que ele tem outra visão. E a Bíblia diz, no versículo 4: assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Que terra? A terra que habitava aquele povo. Só que o profeta, ele novamente intercede, como eu falei. E aquele povo, novamente, ele recebe o perdão de Deus. Ele recebe o não castigo de Deus. Deus resolve não castigar por causa da oração do profeta. Aleluia. E Deus continua dando visão para o profeta. E eu me pego pensando nessa história. Como eu falei anteriormente, quantas pessoas melhores que Amós havia em Israel? Quantas pessoas mais capacitadas que Amós tinha naquela cidade? Mas Deus levanta aquele que estava no anonimato. Deus pega aquele que estava cuidando de gado, cuidando de bois, cuidando de ovelha, para fazer a diferença. Deus escolhe, Deus chama. E quando eu olho para isso, eu me pergunto: meu Deus, mas por que o Senhor age assim? Por que o Senhor tem isso em especial de pegar aquele que é improvável, aquele que ninguém dá nada, aquele que as pessoas discordam, aquele que as pessoas não dão crédito? Por que o Senhor faz essas coisas? Porque o Senhor poderia pegar alguém eloquente, alguém de uma classe boa, uma classe social, alguém que era bem visto no meio daquele povo, mas Ele chamou Amós. Ele chamou o profeta simples, o profeta da simplicidade, aquele que não tinha uma boa palavra, aquele que não tinha uma boa eloquência, aquele que não falava bonito, aquele que não pregava bonito, mas Deus falou: é você, Amós, que eu vou usar para trazer juízo para essa terra. É você, Amós, que eu vou usar para pregar sobre essa terra. Só que Amós, ele se depara com um sacerdote e com um rei que era contrário àquilo que ele pregava. Porque a palavra de Amós não era palavra doce, não era palavra saborosa. Por mais que ele intercedia, por mais que ele orava pelo povo, mas a palavra era de juízo. Por quê? Porque a palavra não era de Amós, a palavra era de Deus. E vai se levantar Amazias, do sacerdote, para contender contra Amós, falando que era para ele parar de pregar, falando que não era para Amós pregar, porque era melhor ele pegar o pão dele, sair daquela região e ir pregar na terra dele. Ou seja, Amós, você não tem que pregar na nossa terra. A nossa terra já tem profeta, a nossa terra já tem alguém que prega a palavra. Vai para a tua terra, Amós, para de pregar. E eles criam situação com o rei ali. Vai falar para o rei Jeroboão, um rei mau, um rei rico, aliás, que possuiu grandes riquezas, e por causa dessas riquezas eles achavam que era alguma coisa.
Eles achavam que ele tinha poder diante de Deus. Eles achavam que ele era o tal, ele era o cara. Então, Amazias vai fazer contenda ali com o rei Jeroboão II, para mandar o profeta sair, para mandar o profeta ir para a sua terra, voltar para a sua terra. Só que quem pode parar os escolhidos de Deus? Quem pode parar alguém que Deus chamou, irmão? Quem pode abater quem Deus levantou? Quem pode jogar fora aquele que Deus trouxe para dentro? Ninguém, irmão. Não tem oração contrária, não tem palavra contrária, que por mais que ele desanima, que por mais ele se abate, Deus o levanta mais forte. Quando o inimigo, aquele que tenta oprimir, que tenta paralisar os profetas de Deus, é aí que ele se levanta mais forte. Quando o inimigo pensa que abateu, quando o inimigo pensa que usou alguém para paralisar, para falar, agora ele vai ficar parado, agora ele não prega mais, agora ele não canta mais, é aí que Deus levanta ele mais forte. Aleluia. Porque o crente é igual ao omelete, quanto mais bate, mais grande ele fica. Aleluia, Senhor. Pode bater, pode criticar, pode falar que você não vai vencer, que você não vai chegar ao lugar algum. Aleluia, o Senhor está falando. Eu te garanto. O Senhor está falando, eu sou contigo. O Senhor está falando, eu sou o Deus dos improváveis. Aleluia. Eu sou o Deus que pega aqueles que não são, para confundir os que são. Eu sou o Deus que pego os leigos da terra, para confundir aqueles que se acham sábios. Eu sou Deus. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é Deus. Repete bem forte, Ele é Deus. Ele é Deus. Ninguém pode te parar, ninguém pode te deter. Como falou Marco Feliciano, sai da frente de Satanás, sai da frente de Satanás, porque se entrar na tua frente, aleluia, você vai ser como um caminhão, aleluia, carregado da glória de Deus. Você vai ser como um tanque de guerra, que ninguém pode te parar, aleluia, ninguém pode te deter. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu te glorifico essa noite, meu Deus. Porque o Senhor tem desamparado essa igreja. Oh, porque por mais o inimigo tenta, por mais o inimigo tenta usar, por mais que o inimigo tenta caluniar, o Senhor ainda está com a tua igreja de pé. O Senhor ainda está com o teu povo de pé. O Senhor ainda está com as tuas promessas firmadas para com o teu povo. Aleluia. Nós te glorificamos. Louva ao Senhor, Pai. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. O prumo da igreja ainda está na mão de Deus. A terceira visão do profeta. Oh, glória a Deus. A terceira visão do profeta. Agora o profeta, eu vou ler, mostrou-me também assim. E é que o Senhor estava sobre o muro. Sobre aonde? Sobre aonde, veja? Levantando a prumo. Levantado a prumo. E tinha um prumo na sua mão. Estava na mão de quem o prumo? Na mão de Deus. E quem entende aqui, quem é pedreiro sabe, né? Que o prumo, daqui você viu o prumo? Para você alinhar a parede, né? Quando alguém está fazendo uma construção ali, se não tiver o prumo, a parede pode ficar desincerta. E quando você for colocar um embolso, colocar a cerâmica, pode, né, a parede não ficar tão certa. Então, Deus ele vai usar esse prumo para o profeta, para falar que havia um muro construído a prumo, e que a mão do Senhor estava com um prumo nas suas mãos. E Deus nesse tempo, Ele está se levantando com o seu prumo na mão, para dizer: o prumo não está na mão de Satanás, o prumo não está na mão do inimigo, o prumo está na minha mão, o prumo está na minha mão. E aquela construção, aquele muro que foi se levantado sem o prumo, eu estou com o prumo na mão, e eu posso derrubar esse muro e fazer um muro novo. Aleluia! Ele está com o prumo na mão. O prumo da igreja está nas suas mãos. Oh, aleluia! E como eu falei, o prumo serve para alinhar. E essa noite é a noite de alinhamento espiritual.
Essa noite é a noite de um alinhamento espiritual. Aleluia, papai. Talvez você tenha saído do prumo. Talvez você tenha deixado de orar. Talvez você não busque mais as madrugadas. Aleluia. Talvez aquele prumo alinhado que você tinha na vertical com Deus, você parou. E por alguma batida, alguma coisa que aconteceu, isso desanimou. Mas Deus está falando essa noite, eu estou com um prumo na mão para te colocar na linha novamente. Para te colocar na linha novamente. Oh meu Deus, e você ser usada como você nunca foi usada. Você ser usado como você nunca foi usado, para fazer a diferença na terra. Oh, aleluia. Deus, Ele é um Deus que está no seu trono. E Ele não deixa o seu povo desamparado. Aleluia. Ele não deixa a sua igreja enganada. Ele não deixa a sua igreja desapercebida. É bem verdade que as pessoas hoje em dia não têm dado crédito para a palavra, porque esse prumo tipifica a palavra de Deus. As pessoas não têm ouvido, as pessoas têm estado dentro, mas com um pensamento fora. Eles têm estado dentro, mas olhando para coisas que não vão acrescentar, que não vão agregar. E essa noite Deus está te falando: eu quero um alinhamento espiritual.